O médico idoso chamado Augusto acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Aos 72 anos, ele mantinha uma rotina rígida, sempre chegando ao hospital no mesmo horário, mas naquele dia decidiu sair mais cedo de casa, guiado por um impulso que ele mesmo não sabia explicar. O sol ainda nascia lentamente, lançando tons dourados sobre o bairro tranquilo onde morava, e o silêncio da rua parecia mais profundo do que o normal. Ao estacionar o carro em frente à sua casa novamente para pegar um casaco esquecido, Augusto percebeu algo fora do comum em seu quintal. Entre as plantas e o velho banco de madeira, havia uma pequena figura se movendo com cuidado, segurando uma vassoura maior que o próprio corpo. Seus olhos cansados demoraram alguns segundos para entender o que viam, até que notou que se tratava de uma criança, magra, com roupas simples e gastas, limpando o chão com uma dedicação surpreendente. O médico desceu do carro lentamente, apoiando-se na porta, observando sem ser notado. A criança varria folhas secas e pequenos galhos, juntando tudo em um canto, como se tivesse uma missão muito importante a cumprir. O quintal, que Augusto costumava limpar apenas uma vez por semana, estava sendo tratado com um cuidado que ele não via há muito tempo, e aquilo despertou nele uma mistura de curiosidade e preocupação. Quando finalmente pigarreou para anunciar sua presença, a criança se assustou, deixando a vassoura cair no chão. Seus olhos arregalados revelavam medo, mas também respeito. Ela pediu desculpas rapidamente, dizendo que não queria causar problemas e que só estava tentando ajudar. A voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse acostumada a não ser ouvida. Augusto perguntou calmamente o nome da criança, e ela respondeu que se chamava Lucas. Ao se aproximar, o médico percebeu as mãos pequenas e calejadas, sujas de terra, e o rosto cansado demais para alguém tão jovem. Aquela visão atingiu seu coração de uma forma profunda, trazendo lembranças antigas de sua própria infância humilde, que ele raramente permitia vir à tona. Lucas explicou que morava em uma casa abandonada algumas ruas abaixo, junto com a mãe doente, e que costumava fazer pequenos serviços para conseguir comida. Disse que viu o portão aberto e achou que poderia limpar o quintal em troca de algum trocado, sem imaginar que o dono chegaria tão cedo. Enquanto falava, evitava olhar diretamente nos olhos do médico, como se já esperasse uma repreensão. Antes de continuar, aproveite este momento e se inscreva no canal e deixe seu like, pois histórias como essa merecem ser compartilhadas e ajudam o canal a continuar trazendo conteúdos emocionantes como este. Seu apoio faz toda a diferença. O médico sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele não viu ali um invasor, mas uma criança tentando sobreviver em um mundo que havia sido cruel demais com ela. Em vez de mandá-la embora, Augusto convidou Lucas para sentar no banco do quintal, oferecendo um copo de água fresca, algo simples que fez os olhos do menino brilharem de gratidão. Enquanto Lucas bebia a água com cuidado, Augusto observava cada detalhe, percebendo que aquela chegada antecipada tinha um propósito maior. Ele ainda não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de que não poderia simplesmente seguir para o hospital e fingir que nada havia acontecido. Algo dentro dele dizia que aquele encontro mudaria muitas vidas. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro, e naquele instante, o médico idoso entendeu que aquele pequeno gesto de limpar um quintal era apenas o começo de uma história muito maior, cheia de desafios, escolhas e consequências inesperadas. Augusto respirou fundo antes de perguntar mais sobre a vida de Lucas, tentando escolher palavras que não soassem invasivas. O menino contou que a mãe, chamada Ana, havia adoecido há alguns meses e já não conseguia trabalhar, o que obrigou Lucas a assumir responsabilidades muito maiores do que sua idade permitia. Ele acordava cedo todos os dias, percorria o bairro oferecendo ajuda em troca de comida ou algumas moedas, e voltava para casa antes de escurecer, sempre com medo de que algo pior acontecesse com ela. O médico ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso de cada frase. Sua mente treinada para diagnósticos clínicos agora tentava compreender um problema social profundo, algo que remédios sozinhos não resolveriam. Ao observar o menino, percebeu sinais claros de desnutrição, pequenas feridas mal cicatrizadas e um cansaço que não combinava com a infância.
Aquilo despertou nele não apenas compaixão, mas também um forte senso de responsabilidade. Augusto então perguntou por que Lucas havia escolhido justamente aquele quintal. O garoto respondeu que sempre via o médico sair de casa bem vestido e educado, cumprimentando os vizinhos com gentileza, e imaginou que talvez ele fosse uma pessoa boa. Disse que não queria roubar nada, apenas mostrar que sabia trabalhar. Aquela resposta atingiu Augusto profundamente, fazendo-o perceber como seus pequenos gestos cotidianos tinham sido observados e interpretados por alguém que vivia à margem. O médico decidiu que não poderia deixar aquela conversa terminar ali. Ele pediu que Lucas terminasse de limpar o quintal com calma e prometeu que conversariam mais depois. Enquanto o menino retomava a tarefa, Augusto entrou em casa rapidamente, mas sua mente já não estava no hospital ou nos pacientes do dia. Estava totalmente concentrada naquela criança que, sem saber, havia despertado algo adormecido há décadas. Dentro de casa, Augusto preparou um prato simples com pão, ovos e frutas, algo que fazia raramente para si mesmo. Ao voltar ao quintal e oferecer a comida, Lucas hesitou, perguntando se realmente podia comer tudo aquilo. Quando recebeu a confirmação, sentou-se no chão mesmo, comendo devagar, como se quisesse prolongar aquele momento raro de segurança e conforto. Antes de continuar essa história emocionante, se inscreva no canal e deixe seu like, porque seu apoio é essencial para que mais histórias como essa cheguem até você e outras pessoas que precisam se inspirar. Não esqueça, isso ajuda muito o canal a crescer. Enquanto Lucas comia, Augusto observava em silêncio, lembrando-se de sua própria mãe, que também enfrentou dificuldades quando ele era pequeno. Ele pensou em quantas crianças passavam por situações semelhantes todos os dias sem que ninguém percebesse. Aquele pensamento trouxe um misto de culpa e determinação, como se finalmente tivesse recebido uma chance de fazer algo além de sua profissão. Após a refeição, o médico perguntou se poderia conhecer a mãe de Lucas. O menino demonstrou certo receio, explicando que a casa onde moravam era simples demais, quase um barraco improvisado. Augusto garantiu que isso não importava e que apenas queria ajudar. Depois de alguns segundos de silêncio, Lucas concordou, ainda desconfiado, mas esperançoso. Augusto avisou rapidamente no hospital que chegaria um pouco mais tarde, algo que raramente fazia, mas que naquele dia parecia absolutamente necessário. Ele trancou a casa, colocou a mão gentilmente no ombro de Lucas e os dois começaram a caminhar pelas ruas ainda vazias do bairro, enquanto o sol subia lentamente no céu, iluminando um caminho que parecia carregar um significado muito maior. O médico sentia que aquela decisão simples, tomada em poucos minutos, poderia mudar completamente o rumo daquela história. Ele ainda não sabia exatamente o que encontraria, mas tinha certeza de que não poderia ignorar o que seus olhos e seu coração haviam visto naquela manhã inesperada. O caminho até a casa de Lucas era mais longo do que Augusto imaginava, passando por ruas cada vez mais esquecidas pelo poder público. As calçadas quebradas, casas abandonadas e terrenos baldios revelavam uma realidade que o médico conhecia apenas pelos relatos de seus pacientes, mas raramente via de perto. Lucas caminhava à frente, segurando firme a vassoura, como se aquele objeto fosse parte de sua identidade e uma forma de proteção. Quando chegaram, Augusto percebeu que a casa era, na verdade, um antigo galpão parcialmente destruído, adaptado com tábuas, lonas e restos de móveis. A porta rangia ao ser aberta, e o cheiro de umidade misturado com mofo tomou o ar. Mesmo assim, Lucas anunciou a chegada com cuidado, chamando pela mãe com a voz doce, tentando esconder o cansaço. Ana estava deitada em um colchão fino no chão, coberta por um cobertor gasto. Seu rosto estava pálido, e a respiração parecia pesada. Ao ver um estranho entrar, tentou se levantar, mas foi interrompida por Augusto, que pediu gentilmente que ela permanecesse deitada. Ele se apresentou como médico e explicou que havia conhecido Lucas naquela manhã. Ana se emocionou imediatamente, pedindo desculpas pela situação e dizendo que nunca quis que o filho passasse por aquilo. Augusto se aproximou com cuidado, avaliando sinais vitais, observando a coloração da pele e ouvindo sua respiração com atenção. Era impossível para ele desligar o olhar clínico, mesmo em um ambiente tão precário.
O diagnóstico inicial parecia preocupante. Ana apresentava sinais claros de uma infecção respiratória não tratada, agravada pela desnutrição e pela falta de condições básicas de higiene. Augusto explicou tudo com palavras simples, para que ela e Lucas pudessem entender, deixando claro que a situação era séria, mas ainda havia esperança se o tratamento começasse rapidamente. Lucas observava cada movimento do médico com atenção, como se estivesse diante de alguém capaz de fazer milagres. Seus olhos se enchiam de esperança a cada palavra, e ele segurava a mão da mãe com força, como se tivesse medo de perdê-la. Aquela cena tocou profundamente Augusto, que sentiu o peso da responsabilidade aumentar ainda mais. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois histórias como essa precisam alcançar mais pessoas. Seu apoio ajuda a manter esse conteúdo vivo e cheio de propósito. Augusto explicou que Ana precisava ser levada ao hospital o quanto antes, mas percebeu o medo no rosto dela. Ela disse que não tinha documentos, dinheiro nem ninguém que pudesse cuidar de Lucas. O médico, com firmeza e empatia, garantiu que cuidaria de tudo e que o menino não ficaria desamparado em nenhum momento. Sem perder tempo, Augusto ligou para um colega de confiança no hospital, explicando a situação de forma discreta, mas urgente. Em poucos minutos, conseguiu autorização para levar Ana diretamente para atendimento, pulando algumas etapas burocráticas que costumavam atrasar casos como aquele. Ele sabia que estava usando sua influência, mas sentia que era exatamente para isso que ela deveria servir. Lucas ajudou a arrumar uma pequena sacola com os poucos pertences da mãe, enquanto Augusto organizava o transporte. O menino se movia rápido, mas com cuidado, demonstrando uma maturidade precoce que não deveria existir em alguém tão jovem. Cada gesto revelava uma infância interrompida pelas circunstâncias. Enquanto saíam do galpão improvisado, Augusto olhou para trás por um instante, gravando aquela imagem em sua mente. Ele tinha plena consciência de que aquele não era apenas um atendimento médico comum, mas o início de uma transformação profunda, tanto para aquela família quanto para ele próprio. O trajeto até o hospital foi silencioso, interrompido apenas pelo som do motor e pela respiração fraca de Ana no banco de trás. Lucas segurava a mão da mãe o tempo todo, olhando pela janela com uma mistura de medo e esperança, como se aquele caminho pudesse levá-los a uma vida completamente diferente. Augusto dirigia com atenção redobrada, sentindo o peso daquela responsabilidade, mas também uma estranha sensação de propósito renovado. Ao chegarem ao hospital, a presença de Augusto abriu portas que normalmente estariam fechadas para alguém nas condições de Ana. Enfermeiros se moveram rapidamente, uma maca foi trazida, e em poucos minutos ela já estava sendo levada para exames. Lucas tentou acompanhá-la, mas foi gentilmente orientado a esperar, o que fez seu coração apertar ainda mais. Augusto percebeu a angústia do menino e se ajoelhou à sua frente, garantindo que a mãe estava em boas mãos e que ele não iria embora. Levou Lucas até a cantina do hospital e comprou um lanche, algo simples, mas que parecia um luxo para o garoto. Enquanto comia, Lucas observava tudo ao redor com curiosidade, como se aquele mundo fosse completamente novo. Enquanto isso, Augusto acompanhava os exames de Ana, confirmando suas suspeitas iniciais. A infecção estava avançada, mas ainda havia tempo para tratamento. Ele conversou com a equipe médica, garantindo que ela fosse internada imediatamente e recebesse os cuidados necessários. Para ele, não era apenas um dever profissional, mas uma missão pessoal. Antes de continuar essa história, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, porque seu apoio ajuda a levar histórias emocionantes e cheias de significado para muito mais pessoas. Não deixe para depois. Horas se passaram lentamente, e Lucas começou a demonstrar cansaço. Augusto levou o menino até seu próprio consultório, onde havia um sofá antigo. Disse que ele poderia descansar ali um pouco. Lucas hesitou, com medo de estar incomodando, mas acabou adormecendo rapidamente, vencido pelo esgotamento físico e emocional. Ao observar o menino dormindo, Augusto sentiu um aperto no peito. Ele pensou em quantas noites Lucas provavelmente havia dormido com fome, preocupado com a mãe, sem saber se o dia seguinte traria algo melhor.
Aquela criança carregava um peso que nenhum adulto deveria permitir que existisse, e isso despertou no médico um desejo profundo de mudar aquela realidade. Quando Ana finalmente saiu da sala de exames, já estabilizada, Augusto foi avisado de que o tratamento seria longo, mas promissor. Ela precisaria ficar internada por alguns dias, talvez semanas. Ao receber a notícia, ele sentiu alívio, mas também sabia que o maior desafio ainda estava por vir. O que fazer com Lucas durante esse período? Augusto conversou com a assistente social do hospital, explicando toda a situação. Juntos, analisaram possibilidades, mas os abrigos estavam lotados, e Lucas não queria se separar da mãe de forma alguma. Ao ouvir isso, Augusto tomou uma decisão silenciosa, algo que mudaria completamente sua rotina e sua vida pessoal. Ele voltou até o consultório e acordou Lucas com cuidado, dizendo que a mãe estava melhor e que ficaria no hospital por alguns dias. O menino respirou aliviado, mas logo perguntou, com a voz trêmula, onde ele iria ficar. Augusto olhou nos olhos dele e respondeu com firmeza e carinho que, por enquanto, ele ficaria sob seus cuidados. Naquele instante, Lucas não entendeu completamente o que aquilo significava, mas sentiu algo que nunca havia sentido antes: segurança. E Augusto, ao dizer aquelas palavras, percebeu que não havia mais volta. Aquela criança, que ele encontrou limpando seu quintal, já fazia parte de sua vida de uma forma profunda e definitiva. Lucas acompanhou Augusto até o carro com passos cautelosos, como se temesse que aquela promessa pudesse desaparecer a qualquer momento. O médico percebeu o silêncio do menino e tentou puxar conversa, perguntando sobre a escola, amigos e sonhos, mas logo entendeu que aquelas eram perguntas difíceis demais. Lucas nunca havia frequentado a escola de forma regular e não tinha tempo para sonhar, apenas para sobreviver. Ao chegarem à casa de Augusto, o menino ficou parado no portão, observando o quintal que havia limpado horas antes. Era estranho estar ali novamente, agora como convidado. Augusto abriu o portão e disse para ele entrar sem medo, explicando que aquela também seria a casa dele por enquanto. Lucas respirou fundo e deu alguns passos tímidos, olhando tudo com atenção. Dentro da casa, tudo parecia grande demais para Lucas. Os móveis simples, porém bem cuidados, o cheiro de limpeza e o silêncio organizado contrastavam com o caos em que ele vivia. Augusto mostrou o banheiro, entregou uma toalha limpa e roupas confortáveis que já não usava mais, dizendo que ele poderia tomar um banho quente e descansar um pouco. O banho foi um momento transformador para Lucas. A água quente escorrendo pelo corpo parecia levar embora não apenas a sujeira, mas também parte do medo acumulado ao longo dos anos. Ele demorou mais do que o esperado, e Augusto, do outro lado da porta, não se importou. Pelo contrário, sentiu alívio ao saber que o menino finalmente estava tendo um momento de dignidade. Depois do banho, Augusto preparou uma refeição simples, mas nutritiva. Sentaram-se à mesa juntos, algo que o médico fazia raramente, acostumado a comer sozinho. Lucas comia com cuidado, perguntando várias vezes se podia repetir, e Augusto respondia sempre com um sorriso, dizendo que comida nunca seria um problema naquela casa. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a manter histórias emocionantes como essa no ar. Seu apoio é fundamental para que mais pessoas se inspirem. Após o jantar, Augusto mostrou a Lucas um quarto pequeno, mas organizado, com uma cama confortável e uma janela que dava para o quintal. Disse que aquele seria o espaço dele enquanto a mãe estivesse no hospital. Lucas tocou o colchão com cuidado, como se tivesse medo de estragar algo, e agradeceu em voz baixa. Naquela noite, Lucas demorou a dormir. Ele ficava olhando para o teto, tentando entender como sua vida havia mudado tão rapidamente em poucas horas. O medo de que tudo fosse apenas um sonho o mantinha acordado. Do outro lado da casa, Augusto também não dormia, refletindo sobre a decisão que havia tomado e sobre como aquilo mudaria sua rotina para sempre. Nos dias seguintes, Augusto passou a acordar ainda mais cedo. Preparava o café da manhã para Lucas, deixava orientações e seguia para o hospital. Antes de sair, sempre olhava nos olhos do menino e reafirmava que voltaria,
criando uma rotina de segurança que Lucas nunca havia conhecido. Lucas, por sua vez, começou a ajudar na casa espontaneamente. Limpava o quintal, organizava pequenos objetos e esperava ansiosamente pelo retorno de Augusto. Ele não fazia aquilo por obrigação, mas por gratidão e pelo medo constante de perder aquele abrigo inesperado. Enquanto isso, no hospital, Ana apresentava melhoras lentas, mas constantes. Augusto a visitava todos os dias, levando notícias de Lucas e garantindo que ele estava seguro. Cada sorriso que Ana conseguia dar renovava ainda mais a certeza de Augusto de que havia feito a coisa certa ao chegar mais cedo naquele dia. Com o passar dos dias, Lucas começou a se adaptar à nova rotina na casa de Augusto. Ele acordava cedo, ajudava a arrumar a mesa do café da manhã e ficava observando o relógio, esperando o momento em que o médico retornaria do trabalho. Cada pequena tarefa era feita com extremo cuidado, como se ele estivesse tentando provar silenciosamente que merecia estar ali. Augusto, por sua vez, começou a perceber mudanças sutis em sua própria vida. Ele passou a voltar mais cedo do hospital sempre que podia, algo que nunca fazia antes. A casa, que antes parecia grande e silenciosa demais, agora tinha sons, movimentos e uma presença constante que preenchia os espaços vazios que ele nem sabia que existiam. Em uma das noites, Augusto sentou-se com Lucas na sala e decidiu perguntar sobre seus gostos, o que ele gostava de fazer quando tinha tempo livre. O menino pensou por alguns segundos e respondeu que gostava de desenhar, mas quase nunca tinha papel ou lápis. Aquela resposta simples tocou Augusto profundamente, fazendo-o lembrar de quantos sonhos eram sufocados pela pobreza. No dia seguinte, Augusto voltou para casa com um pequeno caderno e alguns lápis de cor. Ao entregar o presente, viu os olhos de Lucas se encherem de lágrimas. O menino segurou o caderno como se fosse algo extremamente valioso e passou horas desenhando no quintal, criando imagens de casas, árvores e pessoas sorrindo, algo que raramente via na realidade. Antes de continuar essa história emocionante, se inscreva no canal e deixe seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não esqueça desse gesto simples. Enquanto Lucas desenhava, Augusto observava à distância, refletindo sobre como pequenos gestos podiam gerar grandes mudanças. Ele começou a se perguntar quantas crianças como Lucas cruzavam seu caminho diariamente sem que ele tivesse tempo ou coragem de enxergar além de sua profissão. No hospital, Ana continuava sua recuperação, mas ainda demonstrava preocupação constante com o filho. Augusto fazia questão de tranquilizá-la, contando sobre os desenhos, as refeições e os pequenos avanços de Lucas. Cada detalhe parecia aliviar um pouco da culpa que ela carregava por não conseguir cuidar do menino como gostaria. Certo dia, a assistente social voltou a conversar com Augusto, mencionando a necessidade de definir uma situação mais estável para Lucas, caso a internação de Ana se prolongasse. O médico ouviu atentamente, mas evitou respostas imediatas. Dentro de si, a ideia de se separar do menino já causava um desconforto inesperado. Em casa, Lucas começou a perguntar quando poderia visitar a mãe novamente. Augusto explicou que em breve fariam uma visita, assim que os médicos autorizassem. O menino contava os dias, fazendo pequenos riscos no caderno, como se cada marca fosse um passo mais perto de reencontrá-la. Numa noite chuvosa, Lucas teve um pesadelo e acordou assustado. Augusto ouviu o choro e foi até o quarto do menino, sentando-se ao lado da cama até que ele se acalmasse. Sem dizer muitas palavras, apenas permanecendo ali, o médico percebeu o quanto aquela presença simples era necessária. Ao voltar para seu quarto, Augusto entendeu que sua vida já não era mais a mesma. Aquele encontro inesperado no quintal havia despertado nele um lado adormecido, feito de cuidado, afeto e responsabilidade, e ele começava a aceitar que não queria mais voltar à vida solitária que levava antes. Com o passar das semanas, Lucas começou a demonstrar mudanças visíveis em seu comportamento. Ele já não andava com os ombros encolhidos o tempo todo e passou a sorrir com mais facilidade. A alimentação regular, o descanso adequado e, principalmente, a sensação de segurança começaram a transformar aquela criança silenciosa em alguém mais confiante.
Augusto percebeu que Lucas demonstrava curiosidade sempre que ele falava sobre o hospital. O menino fazia perguntas simples, querendo saber como os médicos ajudavam as pessoas e por que alguns pacientes ficavam doentes. O médico respondia com paciência, usando palavras fáceis, e via nos olhos de Lucas um brilho especial, algo que ia além da curiosidade comum. Em uma tarde tranquila, Augusto decidiu levar Lucas para visitar o hospital, já que Ana apresentava melhoras significativas. O menino ficou nervoso ao entrar naquele ambiente cheio de pessoas, máquinas e sons diferentes, mas ao ver a mãe sentada, sorrindo, sentiu um alívio tão grande que correu para abraçá-la com cuidado. Ana chorou ao ver o filho limpo, bem vestido e com aparência mais saudável. Ela agradeceu repetidas vezes a Augusto, dizendo que nunca teria palavras suficientes para expressar sua gratidão. O médico respondeu que não estava fazendo nada além do que qualquer pessoa deveria fazer, embora soubesse, no fundo, que poucos teriam tomado as mesmas decisões. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like, pois seu apoio é essencial para que histórias como essa continuem sendo contadas e alcancem mais pessoas. Esse gesto simples faz toda a diferença. Durante a visita, Lucas mostrou à mãe alguns desenhos que havia feito. Ana observava cada traço com orgulho, percebendo talentos no filho que nunca tivera tempo de notar. Aquela troca silenciosa de olhares entre mãe e filho reforçou ainda mais a certeza de Augusto de que manter aquela família unida era fundamental. Após a visita, Augusto conversou com a equipe médica e recebeu boas notícias. Se tudo continuasse bem, Ana poderia receber alta em algumas semanas. A notícia trouxe alegria, mas também preocupação. Onde ela e Lucas morariam? Como garantiriam uma vida minimamente digna após o hospital? Nos dias seguintes, Augusto começou a buscar informações sobre programas sociais, ajuda comunitária e possíveis soluções. Ele percebeu que, apesar de ser médico, pouco sabia sobre o funcionamento dessas redes de apoio. Mesmo assim, estava disposto a aprender, motivado por algo que ia além da obrigação profissional. Lucas percebeu que Augusto estava mais pensativo do que o normal e perguntou se tinha feito algo errado. O médico sorriu e explicou que estava apenas pensando em como garantir que ele e a mãe ficassem bem. Aquela resposta fez o menino abraçar Augusto com força, um gesto espontâneo que surpreendeu ambos. Naquela noite, Augusto ficou acordado até tarde, olhando fotos antigas e refletindo sobre sua vida. Ele nunca havia se casado, não teve filhos e sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. Pela primeira vez, questionou se aquilo realmente havia sido suficiente para preencher sua existência. Ao apagar a luz, Augusto entendeu que o encontro com Lucas não tinha sido um acaso. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance, não apenas de ajudar alguém, mas de se permitir viver de uma forma mais completa, mais humana e menos solitária. Augusto começou a agir de forma mais concreta em busca de uma solução definitiva para Ana e Lucas. Ele conversou com colegas do hospital, alguns dos quais tinham contato com projetos sociais e organizações que auxiliavam famílias em situação de vulnerabilidade. Cada conversa revelava o quanto o sistema era lento, mas também mostrava que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar. Enquanto isso, Lucas passou a frequentar uma escola comunitária próxima à casa de Augusto. No primeiro dia, ele estava visivelmente nervoso, segurando o caderno com força e andando em silêncio. Augusto o acompanhou até o portão, dizendo que estaria ali para buscá-lo, o que deu ao menino a confiança necessária para entrar. Na escola, Lucas enfrentou desafios. Ele estava atrasado em relação às outras crianças, tinha dificuldade para acompanhar algumas atividades, e às vezes, se sentia deslocado. Mesmo assim, mostrava esforço e vontade de aprender, chamando a atenção dos professores, que logo perceberam seu potencial e sua história de superação. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda a manter histórias inspiradoras como essa vivas e alcançando mais pessoas. Seu apoio é muito importante. Em casa, Augusto ajudava Lucas com as lições sempre que podia. Sentavam-se à mesa da cozinha, e o médico, com toda a paciência que aprenderá ao longo da carreira, explicava cada exercício.
Aqueles momentos simples se tornaram especiais para ambos, fortalecendo um vínculo que crescia a cada dia. No hospital, Ana avançava bem em sua recuperação. Já conseguia caminhar pelos corredores e demonstrava mais disposição. Em uma das conversas com Augusto, ela expressou o medo de sair do hospital sem ter para onde ir. O médico a tranquilizou, dizendo que estavam trabalhando nisso e que ela não estaria sozinha. Augusto começou então a considerar uma ideia que inicialmente parecia impensável. Ele pensou em oferecer sua própria casa como um lar temporário para Ana e Lucas, até que conseguissem se reestruturar. A ideia o assustava, mas ao mesmo tempo parecia a única solução que realmente garantiria segurança àquela família. Lucas percebeu que Augusto estava diferente, mais sério em alguns momentos. Em uma noite, perguntou se teria que ir embora quando a mãe recebesse alta. A pergunta, feita com a voz trêmula, tocou profundamente o médico, que respondeu com sinceridade que nada seria decidido sem que todos conversassem juntos. Ana, ao saber da possibilidade de ficar na casa de Augusto, reagiu com surpresa e emoção. Ela sentia gratidão, mas também vergonha, por achar que estava pedindo demais. Augusto foi firme ao dizer que aquilo não era caridade, mas uma forma de ajudar enquanto eles se organizavam. Com o tempo, a ideia deixou de parecer estranha e começou a fazer sentido. Augusto já não via sua casa como um espaço exclusivamente seu, mas como um lugar que poderia abrigar histórias, risos e reconstruções. Ele começava a entender que compartilhar não significava perder, mas ganhar algo muito maior. Naquele momento, todos estavam prestes a enfrentar uma nova etapa, cheia de incertezas, mas também de possibilidades. E tudo isso havia começado de forma simples, com um médico e os dias que antecederam a alta de Ana foram marcados por ansiedade e preparação. Augusto organizou a casa para receber mais uma pessoa, ajustando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Ele comprou itens básicos, arrumou um espaço extra e pensou cuidadosamente em como tornar o ambiente confortável sem constranger Ana. Lucas acompanhava tudo com atenção, ajudando no que podia e fazendo perguntas discretas. Ele queria entender se aquilo significava que ficariam juntos de verdade, sem precisar voltar para o galpão abandonado. Embora ainda tivesse medo de criar expectativas, a esperança crescia silenciosamente dentro dele. Quando finalmente o dia da alta chegou, Ana deixou o hospital emocionada, agradecendo a cada profissional que havia cuidado dela. Ao sair pela porta principal, sentiu o sol no rosto e respirou fundo, como se estivesse renascendo. Ao ver Lucas e Augusto esperando por ela, não conteve as lágrimas. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois seu apoio é essencial para que histórias humanas e inspiradoras como essa continuem sendo compartilhadas. Esse gesto simples faz toda a diferença. A chegada à casa de Augusto foi um momento delicado. Ana entrou com passos cautelosos, observando tudo com respeito e cuidado. Ela pediu permissão até para sentar no sofá, demonstrando o quanto ainda se sentia deslocada. Augusto fez questão de tranquilizá-la, dizendo que aquela era uma casa viva, feita para ser usada e compartilhada. Nos primeiros dias, Ana insistia em ajudar em tudo, mesmo ainda fraca. Cozinhava, limpava e tentava retribuir de todas as formas possíveis. Augusto precisou lembrá-la constantemente de que sua prioridade era se recuperar completamente, e que aquela ajuda era temporária, não uma obrigação. Lucas, por sua vez, parecia mais leve. Ele voltava da escola contando pequenas histórias, mostrando desenhos e falando sobre colegas. Sua voz, antes baixa e contida, agora tinha mais vida. Aquela mudança silenciosa era a maior prova de que o cuidado e a estabilidade estavam fazendo efeito. Com o convívio diário, Augusto passou a conhecer melhor Ana. Descobriu que ela havia trabalhado como costureira antes de adoecer e que sonhava em voltar a exercer a profissão. A partir disso, ele começou a pensar em maneiras de ajudá-la a retomar sua autonomia e dignidade. Em uma noite tranquila, os três sentaram-se à mesa para jantar. Pela primeira vez, havia risadas espontâneas, conversa simples e um clima de família improvisada. Augusto observava aquela cena com emoção contida,
percebendo que sua casa nunca havia sido tão cheia de vida quanto naquele momento. Apesar do clima acolhedor, Augusto sabia que aquela situação não poderia durar indefinidamente sem um plano concreto. Ele começou a discutir com Ana possibilidades de trabalho, moradia e apoio social, sempre deixando claro que as decisões seriam tomadas em conjunto, com respeito e diálogo. Aquele período de adaptação trouxe desafios, mas também fortaleceu os laços entre eles. Cada dificuldade enfrentada juntos tornava aquela união mais sólida, mostrando que, mesmo sem laços de sangue, era possível construir algo verdadeiro e duradouro. Com o passar das semanas, Ana recuperou forças suficientes para começar a trabalhar novamente. Augusto ajudou a conseguir uma máquina de costura usada por meio de um colega do hospital, e ela passou a fazer pequenos reparos e ajustes para vizinhos do bairro. Cada serviço concluído representava não apenas uma renda, mas também um resgate de sua autoestima. Lucas observava a mãe trabalhando com orgulho. Ele gostava de sentar perto, desenhando enquanto ela costurava, como se aquele simples cenário fosse a representação perfeita de um lar. O menino passou a demonstrar mais interesse pelos estudos, dizendo que queria aprender bastante para, um dia, ajudar outras pessoas como Augusto ajudava. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso fortalece o canal e permite que mais histórias emocionantes como essa sejam compartilhadas. Seu apoio é fundamental. Augusto começou a notar que sua relação com o trabalho também havia mudado. Ele já não se sentia apenas um médico cumprindo horários, mas alguém que fazia parte da vida das pessoas de forma mais profunda. Seus colegas perceberam essa mudança e comentavam que ele parecia mais leve, mais presente e menos cansado. Na escola, Lucas passou a receber elogios dos professores. Apesar das dificuldades iniciais, ele mostrava esforço e criatividade, especialmente nas atividades artísticas. Augusto guardava alguns dos desenhos, colocando-os em uma gaveta especial, como se fossem pequenos tesouros que marcavam aquela nova fase de sua vida. Certo dia, a assistente social voltou a conversar com Augusto, desta vez trazendo boas notícias. Um programa habitacional poderia ajudar Ana a conseguir uma moradia simples, desde que alguns requisitos fossem cumpridos. A notícia trouxe alegria, mas também um sentimento agridoce, pois significava que aquela convivência teria uma data para mudar. Ana recebeu a informação com gratidão e medo ao mesmo tempo. Ela queria seguir em frente, mas também não queria perder o apoio e o carinho que havia encontrado naquela casa. Augusto foi claro ao dizer que a ajuda não terminaria com a mudança, e que continuariam próximos. Lucas, ao ouvir sobre a possível mudança, ficou em silêncio por um longo tempo. Mais tarde, perguntou se ainda poderia visitar Augusto. O médico respondeu com um sorriso sincero, dizendo que aquela porta sempre estaria aberta para ele, independentemente de onde morassem. Nos dias seguintes, começaram a organizar documentos, entrevistas e pequenas burocracias. Augusto acompanhou Ana em cada etapa, usando sua experiência e paciência para enfrentar o sistema. Ele sabia que aquele apoio era essencial para que ela não desistisse no meio do caminho. Apesar das incertezas, o clima na casa era de esperança. Havia planos, conversas sobre o futuro e sonhos que, pela primeira vez, pareciam possíveis. Aquela família improvável estava se preparando para um novo capítulo, construído com base em respeito, cuidado e solidariedade. Augusto, ao observar tudo aquilo, tinha certeza de que aquela decisão, tomada em uma manhã comum ao chegar mais cedo em casa, havia sido a mais importante de toda a sua vida. O processo para que Ana conseguisse a nova moradia avançava lentamente, exigindo paciência e persistência. Havia entrevistas, visitas técnicas e análises que pareciam não ter fim. Em muitos momentos, Ana se sentia desanimada, mas Augusto sempre a lembrava de quanto já haviam superado juntos e de que aquele esforço valeria a pena. Lucas acompanhava tudo com atenção, mesmo sem entender completamente os detalhes. Ele apenas sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Em seus desenhos, começaram a aparecer casas pequenas, mas coloridas, sempre com 3 pessoas sorrindo em frente, como se estivesse registrando seus desejos mais profundos no papel. Antes de continuar,
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a levar histórias como essa para mais pessoas. Seu apoio é essencial para o crescimento do canal. No hospital, Augusto passou a se envolver mais em ações sociais e campanhas de apoio a famílias carentes. Inspirado pela experiência com Lucas e Ana, ele começou a enxergar sua profissão de uma forma mais ampla, entendendo que cuidar da saúde também significava se importar com as condições de vida dos pacientes. Em uma tarde tranquila, Ana recebeu a notícia tão esperada. Havia sido aprovada para receber uma pequena casa em um conjunto habitacional simples, porém digno. Ao ouvir a confirmação, ela chorou de emoção, agradecendo repetidas vezes. Lucas pulou de alegria, mesmo sem saber exatamente como seria o novo lugar. A notícia trouxe sentimentos mistos para Augusto. Ele estava feliz pela conquista de Ana e Lucas, mas também sentia um vazio antecipado ao imaginar a casa novamente silenciosa. Mesmo assim, ele sabia que aquele era o caminho certo e que ajudar também significava saber deixar ir no momento adequado. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para a mudança. Ana organizava seus poucos pertences com cuidado, enquanto Lucas ajudava como podia. Augusto observava tudo em silêncio, guardando cada detalhe na memória, como se quisesse eternizar aquele período. Certa noite, sentaram-se juntos para jantar, como tantas outras vezes. Ana agradeceu novamente por tudo o que Augusto havia feito, dizendo que ele havia salvado não apenas sua vida, mas também o futuro de seu filho. O médico ouviu em silêncio, profundamente emocionado. Lucas, com a voz tímida, disse que nunca esqueceria aquele quintal e aquela manhã em que tudo começou. Ele contou que, se não tivesse decidido limpar aquele lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Augusto sorriu e respondeu que, às vezes, pequenos gestos mudam destinos inteiros. Naquela noite, Augusto demorou a dormir. Ele refletiu sobre o significado de tudo o que havia vivido nos últimos meses e percebeu que, ao ajudar aquela família, havia curado algo dentro de si que nem sabia que estava ferido. A mudança se aproximava, e com ela vinha a certeza de que, embora os caminhos se separassem fisicamente, o laço criado entre eles jamais seria rompido. Aquela história estava longe de acabar, apenas entrava em uma nova fase. O dia da mudança chegou acompanhado de um céu claro e silencioso, como se o mundo estivesse respeitando aquele momento especial. Augusto acordou cedo, ajudou Ana a organizar as últimas caixas e preparou um café da manhã simples, mas cheio de significado. Ninguém falava muito, pois cada um lidava com suas emoções à sua maneira. Quando o carro parou em frente à nova casa, Ana segurou a mão de Lucas com força. A casa era pequena, com paredes simples e um quintal modesto, mas para eles representava algo que nunca haviam tido: estabilidade. Lucas olhava tudo com curiosidade, imaginando onde colocaria seus desenhos e onde poderia brincar. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda a espalhar histórias inspiradoras como essa. Seu apoio é muito importante para o canal. Ana entrou na casa com passos lentos, tocando as paredes como se estivesse confirmando que aquilo era real. Ela respirou fundo e agradeceu em silêncio. Augusto observava à distância, respeitando aquele momento íntimo, mas sentindo um orgulho imenso por ter participado daquela conquista. Nos primeiros dias, Augusto visitava Ana e Lucas com frequência, ajudando com pequenos ajustes e orientações. Ele nunca chegava de mãos vazias, mas também nunca fazia com que aquilo parecesse uma obrigação. O cuidado era discreto, respeitoso e constante. Lucas começou a ir para a nova escola do bairro, e apesar do medo inicial, logo fez amigos. Ele contava com entusiasmo sobre as brincadeiras e os professores, mostrando que, aos poucos, estava se sentindo parte de algo maior. Sua infância, finalmente, começava a acontecer. Ana voltou a costurar com mais dedicação, agora atendendo clientes do próprio conjunto habitacional. Aos poucos, conquistava independência e confiança. Cada pequeno progresso era comemorado como uma grande vitória, pois todos sabiam o quanto aquela caminhada havia sido difícil. Augusto passou a sentir a ausência deles em sua casa de forma mais intensa. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo.
Agora, ele sabia que aquele silêncio não representava solidão, mas a certeza de que algo bom havia sido construído e continuava vivo em outro lugar. Em uma tarde, Lucas apareceu de surpresa no portão da casa de Augusto, trazendo um desenho nas mãos. Era a imagem de um quintal limpo, um médico sorrindo e uma criança com uma vassoura. Ao ver aquilo, Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lucas disse que aquele desenho era para lembrar o dia em que sua vida mudou. Augusto agradeceu emocionado e pendurou o desenho na parede da sala, como um símbolo de tudo o que havia aprendido naquele período. Aquela visita reforçou a certeza de que os laços criados não dependiam de convivência diária. O que realmente importava era o cuidado genuíno, o respeito e a humanidade que haviam unido aquelas vidas de forma tão inesperada. Com o passar do tempo, Augusto percebeu que sua relação com Lucas e Ana havia se transformado em algo permanente, mesmo sem a convivência diária. Eles se falavam com frequência, trocavam visitas nos fins de semana e compartilhavam pequenas conquistas, como notas boas na escola ou novos clientes para a costura de Ana. Lucas continuava levando seus desenhos para Augusto, e cada novo traço mostrava uma evolução impressionante. Havia mais cores, mais detalhes, principalmente, mais alegria nas imagens. O médico guardava cada um deles com cuidado, como se fossem registros oficiais de uma vida que estava florescendo. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e cheias de propósito como essa. Seu apoio faz toda a diferença. No hospital, Augusto passou a contar a história de Lucas de forma discreta para alguns colegas, não como um exemplo de heroísmo, mas como um lembrete de que a empatia pode transformar realidades. Muitos se sentiram inspirados a olhar com mais atenção para seus próprios pacientes, indo além dos prontuários e diagnósticos. Ana, agora mais confiante, começou a sonhar com o futuro. Falava em expandir o trabalho, comprar uma máquina melhor, quem sabe, ensinar Lucas a costurar também. Ela já não falava com medo, mas com planos, algo que antes parecia impossível. Lucas, por sua vez, começou a dizer que queria ser médico quando crescesse. Ele explicava que queria ajudar pessoas do jeito que Augusto ajudou sua mãe. Ao ouvir isso, o médico sentia um orgulho silencioso, sabendo que aquela inspiração vinha não de palavras, mas de atitudes. Certo dia, a escola de Lucas organizou uma pequena exposição de desenhos dos alunos. Um dos trabalhos chamou atenção especial. Era o quintal de uma casa simples, mas iluminado pelo sol, com a frase escrita de forma simples dizendo que às vezes a vida muda quando alguém decide ajudar. Augusto foi convidado para ver a exposição, e ao reconhecer o desenho, sentiu o coração acelerar. Lucas explicou que aquele era o momento mais importante da sua vida, porque representava o dia em que deixou de sentir medo. Aquela frase ficou gravada para sempre na memória do médico. Com o passar dos meses, Augusto começou a diminuir sua carga de trabalho no hospital, preparando-se para uma aposentadoria mais tranquila. Pela primeira vez, ele não sentia medo dessa fase da vida, pois sabia que não estaria sozinho nem vazio. Ele começou a se envolver mais com projetos comunitários, orientando jovens e ajudando em campanhas de saúde. Tudo aquilo parecia uma continuação natural do caminho iniciado naquele quintal, naquela manhã inesperada. Augusto entendia agora que não havia feito nada extraordinário, apenas escolheu enxergar. E, ao fazer isso, acabou mudando não só a vida de uma criança pobre e de sua mãe, mas também a própria maneira de existir no mundo. O tempo passou de forma serena, trazendo pequenas mudanças que, somadas, transformaram completamente a vida de todos. Lucas crescia saudável, curioso e cada vez mais confiante, enquanto Ana se mantinha firme em sua rotina de trabalho, orgulhosa de conseguir sustentar o filho com dignidade. Augusto acompanhava tudo de perto, sempre presente, mas sem invadir, respeitando o espaço que cada um havia conquistado. Em uma tarde especial, Ana convidou Augusto para conhecer melhor o bairro onde agora moravam. Ele caminhou pelas ruas simples, cumprimentando vizinhos e percebendo como Ana já era respeitada por ali. Muitas pessoas falavam bem dela, elogiavam seu trabalho e comentavam como Lucas era educado e esforçado na escola.
Lucas mostrava cada canto do bairro com entusiasmo, apontando lugares importantes para ele, como a escola, a pequena praça e a casa de um amigo. Para Augusto, aquele passeio foi a confirmação de que tudo havia valido a pena. Ver aquela criança integrada, pertencendo a um lugar, era algo profundamente emocionante. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois estamos chegando ao final dessa história e seu apoio é essencial para que mais pessoas conheçam narrativas que transformam vidas. Não deixe de apoiar. Durante o passeio, sentaram-se em um banco da praça e conversaram sobre o passado. Ana relembrou os dias difíceis no galpão abandonado, o medo constante e a sensação de impotência. Ela disse que jamais imaginou que uma simples atitude de seu filho, ao limpar um quintal, poderia mudar tudo. Augusto ouviu em silêncio, refletindo sobre como decisões pequenas, tomadas sem planejamento algum, podiam gerar consequências tão profundas. Ele confessou que, se não tivesse esquecido o casaco naquela manhã, talvez nunca tivesse conhecido Lucas. Aquela coincidência parecia carregar um significado maior. Lucas ouviu a conversa atento e disse que, naquele dia, só queria ajudar alguém e ganhar um pouco de comida. Ele jamais imaginou que encontraria um médico que mudaria sua vida. Suas palavras simples carregavam uma sinceridade que tocou profundamente Augusto. Com o cair da tarde, Augusto voltou para casa com o coração leve. Ele sentia que sua vida agora tinha um ritmo mais humano, menos apressado e mais consciente. Já não se preocupava em preencher o tempo, mas em viver cada momento com sentido. Naquela noite, ele olhou novamente para o desenho pendurado na parede, o quintal, o médico e a criança com a vassoura. Aquela imagem representava muito mais do que uma lembrança. Era um símbolo de empatia, escolha e transformação. Augusto sabia que sua história com Lucas e Ana não precisava de grandes reconhecimentos ou aplausos. Bastava saber que, ao chegar mais cedo em casa naquele dia, ele havia encontrado um propósito que mudaria tudo até o fim de sua vida. Alguns anos se passaram desde aquela manhã inesperada, e Augusto já não exercia a medicina com a mesma intensidade de antes. A aposentadoria havia chegado de forma tranquila, sem o vazio que ele tanto temia. Seu tempo agora era dividido entre projetos comunitários, leituras calmas e visitas frequentes à casa de Ana e Lucas, que continuavam fazendo parte essencial de sua vida. Lucas cresceu com referências sólidas, algo que jamais imaginaria quando varria quintais para sobreviver. Ele seguia dedicado aos estudos e mantinha viva a vontade de ajudar pessoas. Sempre que podia, acompanhava Augusto em ações sociais, observando com atenção e aprendendo que cuidar do outro começa com respeito e escuta. Ana, firme e confiante, tornou-se uma referência em sua comunidade. Sua pequena casa agora tinha vida, movimento e esperança. Ela nunca deixou de ensinar a Lucas o valor da gratidão, mas também fazia questão de mostrar que o mais importante era retribuir ajudando outros quando fosse possível. Antes de encerrar essa história, se inscreva no canal e deixe seu like, pois seu apoio permite que histórias como essa continuem sendo contadas, inspirando pessoas e espalhando empatia. Esse simples gesto faz toda a diferença. Em um aniversário especial de Lucas, agora adolescente, todos se reuniram no quintal da nova casa. Havia bolo simples, risadas sinceras e conversas leves. Augusto observava tudo em silêncio, percebendo que aquele quintal era muito diferente do primeiro que Lucas havia limpado, mas carregava o mesmo significado de recomeço. Durante a comemoração, Lucas entregou a Augusto um novo desenho. Nele, havia 3 figuras caminhando juntas, sob um céu claro, com a frase escrita de forma simples dizendo que ninguém vence sozinho. Augusto segurou o papel com cuidado, sentindo os olhos marejarem mais uma vez. Ele entendeu, naquele instante, que o que foi feito naquele dia não foi apenas ajudar uma criança pobre ou tratar uma mulher doente. Foi escolher agir quando seria mais fácil ignorar. Foi enxergar a humanidade onde muitos passariam direto. Augusto sabia que nunca teria seu nome em placas ou homenagens públicas, mas isso já não importava. O verdadeiro legado estava ali, vivo, crescendo, sonhando e seguindo em frente.
Tudo isso começou porque ele chegou mais cedo em casa e decidiu não fechar os olhos. Lucas, ao olhar para Augusto, não via apenas um médico idoso. Via um exemplo, um guia e alguém que acreditou nele quando o mundo não acreditava. Essa confiança moldou seu caráter de uma forma que nenhuma dificuldade conseguiu apagar. E assim, aquela história se encerra com uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, o maior milagre não é o que foi dado, mas o que foi feito com empatia, coragem e humanidade. Um quintal limpo, uma decisão inesperada e uma vida inteira transformada.